sempre viveu no meio de uma multidão de pássaros, répteis, mamíferos e plantas. Mas há 30 anos ele descobriu o código que está na base de toda essa diversidade, o código genético. Neste programa, gostaria de apresentar a você as perspectivas, às vezes sedutoras, às vezes inquietantes, que as pesquisas genéticas nos apresentam. O código genético é universal. Está presente em todas as células vivas, tanto das plantas quanto dos animais. Ele está contido nas moléculas de ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente nas moléculas ADN. No núcleo de cada uma das células de todos os organismos vivos, quer se trate de um elefante, de uma flor ou de mim mesmo, há moléculas de ADN. Essas moléculas são diferentes de uma espécie para outra, mas elas são sempre compostas das mesmas substâncias. É como se, a partir de algumas letras, sempre as mesmas, escrevêssemos uma quantidade de palavras diferentes que conteriam todas as informações sobre as espécies e os indivíduos. Há muito tempo sabemos que as características físicas e os traços de caráter transmitem-se de geração a geração. Pais louros de olhos verdes têm geralmente filhos louros de olhos verdes. Somos nervosos, coléricos, preguiçosos, de pai para filho. Quando se diz que a filha de um pianista tem um dom particular, disse que ela tem a quem puxar. Acreditava-se até o fim do século XIX que a hereditariedade estava no sangue. Foi graças ao trabalho de um monge, Gregor Mendel, e sua paixão pelo estudo dos cruzamentos das flores das ervilhas, que se teve a primeira ideia das leis da hereditariedade. O sangue não tem nada com isso. A partir de Mendel, os conhecimentos progrediram rapidamente. Foi identificado no núcleo das células a presença dos cromossomos, depois dos genes e, finalmente, a dessa espantosa molécula, o ADN. O conjunto dessas descobertas serviu de base a uma ciência nova, a genética, que em alguns decênios nos ofereceu instrumentos tão revolucionários como a clonagem e as manipulações genéticas. O que sabemos hoje das moléculas de ADN? Muito e, ao mesmo tempo, pouco. Vamos examiná-las mais de perto. Todos os seres vivos são constituídos a partir de simples células. Essas células, sejam animais ou vegetais, contêm no seu núcleo todas as informações que definem as espécies, mas também todas as informações que definem as características próprias de cada indivíduo de uma mesma espécie. O conjunto dessas informações são chamadas pelos cientistas de patrimônio genético. O patrimônio genético está contido no núcleo das células. Ele se apresenta sob a forma de longas moléculas, parecendo uma escada voltada sobre si mesma em forma de hélice. É o ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente ADN. Cada degrau dessa escada é formado de partículas elementares chamadas nucleotídeos. Existem apenas 4 tipos de nucleotídeos em todas as células de todos os seres vivos. Os que contêm adenina, os que contêm tiamina, os que contêm citosina e os que contêm guanina. Todo o dicionário da vida é escrito a partir dessas 4 letras ou tipos de nucleotídeos. Combinadas em sequências diferentes, essas 4 letras dão origem a toda a gama de características dos seres vivos. Todas as células de um ser vivo contêm as mesmas moléculas de ADN. Assim, os 60 bilhões de células de um ser humano adulto contêm nos seus núcleos as mesmas moléculas de ADN. Nelas podemos identificar regiões específicas, os genes, que podem ser comparadas às palavras. Atualmente, estima-se a 50 mil o número de genes diferentes que são, por sua vez, responsáveis pelas nossas características humanas e individuais. Uns têm olhos castanhos, outros cabelos pretos. Alguns são pequenos, outros grandes.
Os diferentes genes que se repetem em nossas 60 bilhões de células não estão todos ativos ao mesmo tempo. Em determinados momentos, alguns genes se ativam para formar as células do coração, do fígado, do cérebro, etc. O conjunto dos 50 mil genes permite assim formar todos os tecidos do corpo humano. Além dos 4 tipos de nucleotídeos ou letras e dos 50 mil genes ou palavras, a molécula de ADN tem outras subdivisões maiores. Podemos compará-las a frases completas. São os cromossomos. Nos seres humanos, o ADN tem 23 pares de cromossomos. O conjunto dos cromossomos humanos pode ser comparado a uma fábrica composta de vários edifícios, no interior dos quais trabalham milhares de operários, os genes. No momento da concepção de um ser humano, 23 cromossomos vêm do óvulo mãe e outros 23 do espermatozoide pai. Uma nova célula, contendo 46 cromossomos, se forma. Dessa célula única, saem todas as células de um corpo humano adulto. Cada uma contém os mesmos 46 cromossomos. Há, porém, uma exceção. As células sexuais, os espermatozoides e os óvulos, que contêm apenas 23 cromossomos. Juntando-se, eles permitem a formação de um novo ser, saído da combinação genética do pai e da mãe. Essa incrível estrutura microscópica oferece tantas combinações possíveis que, excetuando-se os gêmeos idênticos, os cientistas estimam que há somente uma chance em 10 bilhões de que 2 seres humanos tenham exatamente o mesmo patrimônio genético. Mas hoje já existe uma maneira de se criar seres geneticamente idênticos. E isso graças a uma técnica que os geneticistas chamam de clonagem. Essa técnica consiste, primeiramente, em retirar o núcleo central de uma célula do corpo de um indivíduo. Utiliza-se geralmente uma célula do intestino ou da pele. Esse núcleo, como sabemos, contém todo o patrimônio genético desse indivíduo. Introduz-se em seguida esse núcleo na célula sexual feminina, um óvulo não fecundado, do qual retirou-se previamente o núcleo. O programa genético inscrito no núcleo transplantado se anima e os mecanismos da vida